Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. A gente vai explorar uma das mudanças de paradigma mais profundas e transformadoras sobre a liderança cristã moderna. Estamos mergulhando nos pensamentos do renomado autor e teólogo Henry Nouwen, lá da obra dele Em Nome de Jesus. Olha, Nouwen era um verdadeiro gigante no mundo acadêmico, mas, como a gente vai ver nos próximos minutos, a verdadeira educação dele em liderança não aconteceu naquelas salas de aulas chiques de universidades prestigiadas, não. Aconteceu na simplicidade de uma comunidade para pessoas com deficiências mentais. Então preparem-se para repensar o que significa de fato liderar com impacto. Ok, vamos mergulhar nisso. Aos 50 anos, no auge absoluto da carreira, Nouwen tinha status, tinha sucesso e publicava livros que eram lidos por milhares e milhares de pessoas. E, no entanto, ele faz uma confissão de um vazio total. Ele percebeu que, apesar de todo aquele sucesso exterior deslumbrante, ele orava pouco, sentia um isolamento enorme e estava simplesmente consumido por questões urgentes. Basicamente, o que o mundo chamava de sucesso e competência, a alma dele reconhecia como um perigo mortal. Essa confissão brutalmente honesta é exatamente o ponto de partida para a nossa jornada. Parte 1. De Harvard para a comunidade Larch. A mudança radical. Isso ilustra brilhantemente aquela grande guinada de vida. Pense no tamanho desse contraste. Ele deixou Harvard, que é o epicentro do intelectualismo brilhante, onde o objetivo principal era moldar as regras do mundo, e foi viver na Larch Daybreak. E lá, de repente, ele se viu em um ambiente onde ninguém conseguia ler os livros dele. Aquela trajetória acadêmica impressionante simplesmente não importava nada ali. Era uma vida oculta, construída em torno de uma rotina diária bem rígida e focada nas necessidades de pessoas que a sociedade muitas vezes deixa à margem. Todo aquele currículo invejável tornou-se instantaneamente irrelevante. Parte 2. A tentação da relevância. O desejo de ser útil. Lá na Larch, sem ter aquelas habilidades acadêmicas maravilhosas para servir de armadura, Nouwen foi forçado a confrontar quem ele realmente era. A nossa sociedade inteira é construída em cima dessa ideia do eu relevante. Quem nós somos acaba sendo definido pelo que a gente consegue construir, provar ou mostrar para o mundo. Mas a comunidade tirou tudo isso dele, forçando a abraçar o que ele chama de eu vulnerável. Ele teve que aprender a se apresentar completamente despido de realizações, aberto apenas para dar e receber amor. Ele passou a depender puramente de como era percebido no momento presente, sem poder usar seus títulos como escudo protetor. É fascinante porque Nouwen conecta essa nossa luta moderna com algo muito antigo, a primeira tentação de Jesus lá no deserto. Lembra que foi pedido a Jesus que provasse o seu poder resolver um problema prático? No caso, transformar pedras em pães. Na nossa sociedade secular, a competência é muito mais valorizada do que a fé. A mensagem constante é que a gente não precisa de respostas espirituais. A gente precisa de políticos, médicos e engenheiros mais competentes. E quem lidera sente essa tentação o tempo todo, essa pressão para transformar pedras em pães, para provar que é hiperútil e que resolve problemas de forma espetacular. Mas Jesus recusou essa armadilha da relevância para se apegar à palavra de Deus. E para entender como essa vulnerabilidade funciona na prática, tem uma história maravilhosa do próprio Nouwen. Quando ele foi convidado para dar uma palestra importantíssima em Washington, D.C., em vez de ir sozinho, todo imponente, como grande especialista, ele levou junto o Bill Van Buren, um membro da comunidade dele que tinha deficiência mental. Desde o comecinho, o Bill, com aquele coração enorme e generoso, não viu a viagem como um favor que Nouwen estava fazendo. Ele viu aquilo como uma missão conjunta. Ele repetia todo alegre: nós estamos fazendo isso juntos, não estamos? Me imagina só a cena. A presença do Bill transformou o evento de ponta a ponta. Durante o discurso, bem naquele momento em que o Nouwen estava falando de forma super séria sobre essa profunda tentação teológica de ser relevante, o Bill simplesmente o interrompe, na frente de todos os padres e ministros, e diz em voz alta com a maior naturalidade do mundo: eu já ouvi isso antes. E olha só, em vez de ser um desastre, foi brilhante. Essa intervenção quebrou todo o gelo, desarmou a plateia e trouxe uma normalidade tão leve e caseira para um evento que tinha tudo para ser excessivamente acadêmico e engessado. No voo de volta, o Bill olhou para o Nouwen e fez uma pergunta simples, mas de uma profundidade absurda. E foi bem aí que a verdadeira lição bateu forte. Nouwen percebeu que as pessoas na plateia poderiam facilmente esquecer as palavras exatas daquela palestra impecável em questão de dias, mas elas nunca esqueceriam o testemunho vivo do Bill e do Nouwen ali no palco ministrando juntos. O ministério compartilhado, vulnerável de verdade, tem um impacto duradouro infinitamente maior do que qualquer performance solo hipercompetente. É um verdadeiro divisor de águas. Vamos avançar e ver como isso se constrói na parte 3, o amor incondicional, a base da liderança. A pergunta central de toda a liderança cristã, segundo Nouwen, não é o quanto nós podemos realizar ou quantas pessoas nos levam a sério. Não, pensa bem. Após a ressurreição, um Jesus ferido e rejeitado pelo mundo fez apenas uma pergunta a Pedro:
Você me ama. Para guiar outras pessoas, a liderança precisa conhecer intimamente o coração de Deus. Um coração que não fica lhe exigindo competência, eficiência ou resultados em planilhas, mas que apenas busca e oferece amor. Agora, o que é realmente interessante aqui é a distinção vital que Nouwen faz entre dois tipos de amor. A gente passa a vida quase que buscando desesperadamente o que ele chama de segundo amor, que é aquela afeição, o incentivo e o apoio da família, dos parceiros ou da sociedade em geral. Mas, convenhamos, esse amor humano é falho, né? Ele sempre carrega a sombra e o risco da rejeição e da perda. O primeiro amor, por outro lado, é o amor absoluto e sem sombras de Deus. A verdadeira liderança cristã, aquela mais autêntica, só consegue florescer quando se está profundamente enraizado nesse primeiro amor, totalmente livre daquele medo paralisante da rejeição humana. Parte 4. A disciplina da contemplação. Ancorados no amor. E é aqui que entra a oração contemplativa como a ferramenta essencial. Não é só um acessório espiritual ou uma prática opcional, não. É o alicerce absoluto para a gente não ser despedaçado por todas essas demandas urgentes do dia a dia. É através dessa disciplina que as pessoas na liderança permanecem, digamos assim, em casa, seguras, sabendo que já pertencem a Deus, mesmo quando o mundo lá fora está exigindo respostas para ontem e clamando por ações relevantes. Sem essa âncora, a liderança apenas reage ao caos do mundo e fatalmente caminha a passos largos para o esgotamento total. Parte 5. Do moral ao místico, a mudança necessária. Nouwen faz uma observação muito precisa de que grande parte dos debates sobre questões polêmicas de nossa época ocorre apenas no nível moral. O chamado líder moral trata esses temas como grandes batalhas políticas de certo e errado. E sabemos o que acontece, né? Isso frequentemente resulta em rigidez, cria divisões profundas dentro das comunidades e rapidamente vira uma disputa por poder. Em contraste, temos o líder místico. Esse líder aborda até as questões mais urgentes fundamentado na experiência íntima do amor de Deus. A liderança mística consegue permanecer flexível sem abrir mão da verdade. Está pronta para confrontar, sim, mas sem ser ofensiva ou manipuladora, simplesmente porque não está tentando provar que está politicamente correta, mas sim agindo puramente movida pela compaixão. Então, o ponto crucial de toda essa reflexão é este. Não basta apenas ter opiniões bem informadas sobre os problemas complexos do mundo. A orientação genuína, aquela cura verdadeira que a sociedade busca tão desesperadamente por trás de toda essa fachada de sucesso e controle tecnológico, ela só pode vir de um coração que conhece a Deus de forma muito íntima. A liderança precisa fazer essa transição dessa esfera puramente moral e argumentativa para uma dimensão verdadeiramente mística. E, finalmente, o futuro da liderança, o ministério compartilhado. A jornada de Henry Nouwen, de Harvard, para l'Arche, não foi, de jeito nenhum, só uma mudança de endereço. Foi uma jornada monumental daquela competência brilhante, porém completamente solitária, para um amor que é vulnerável e, acima de tudo, compartilhado. E é exatamente isso que molda o amanhã. Fica no ar o nosso grande desafio hoje. Continuar buscando a ilusão de que precisamos ser hiperrelevantes e poderosos para transformar o mundo, ou finalmente abraçar a vulnerabilidade, reconhecer as nossas próprias feridas e aceitar a imensa alegria de ministrar a vida fazendo isso juntos, exatamente como o querido Bill nos ensinou. A reflexão está lançada para a gente. Para continuar acompanhando conteúdos profundos como este, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal Pneuma BR. Um grande abraço e até a próxima.